Olá, vamos então dar sequência na aula 3. Vou abrir aqui o Excel, que nós estávamos utilizando na aula passada. Você se recorda que fizemos a separação aqui do arquivo de retorno. O que me interessa é essa informação que foi extraída do meu arquivo de texto. O resto não me importa, porque eu preciso conciliar os CPFs que foram pagos dos registros que estão lá. Então o que nós vamos fazer é copiar esses dados. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl O para uma nova planilha, e vou dar um Ctrl V. Vai dar erro. Então eu venho aqui e vou colar apenas os valores desses nossos dados. Então eles estão prontos aqui para serem utilizados. Para facilitar, eu vou inserir aqui uma linha, vou deslocar, vamos aqui dar um Ctrl+, vamos inserir uma linha, mais uma, e vamos chamar isso aqui de arquivo de retorno. Legal, agora para fazer a comparação nós precisamos ter a contraparte, que é o arquivo dado pelo meu ERP. E eu vou abri-lo. Ctrl A. Nós vamos abrir então o nosso arquivo do ERP. Vou abrir, vamos procurar aqui o nosso documento, que ele está na minha pastinha temporária. E aí nós vamos baixar o arquivo ERP. Não preciso abrir uma nova seção, vou trabalhar aqui mesmo. Duas coisas que eu preciso, CPF e valor. Então eu vou copiar aqui todas essas colunas, Ctrl C, vou lá para nosso arquivo, vou dar um Ctrl V. Vou eliminar as tabelas, perceba, Ctrl barra de espaço para selecionar a coluna inteira, Ctrl menos para selecionar esta e esta coluna. Vou ajustar, eu já tenho então o CPF e o meu valor aqui também, do meu arquivo do ERP. Legal. Um detalhe muito importante aqui agora na comparação desses nossos dois dados. Se nós somarmos aqui, se nós visualizarmos o nosso arquivo de retorno, ele tem 12.000 linhas. Só que se nós analisarmos o nosso arquivo do nosso sistema de ERP, ele tem 16.000 linhas. O que pode ser que deu essa diferença de números de registros? Se nós analisarmos, vamos colocar em ordem aqui os nossos CPFs, o nosso valor. Vou classificar por CPF, vou dar um OK. Então, se nós notarmos, não há duplicidades. Se eu aplicar essa formatação aqui de CPF, vamos lá, eu vou aplicar aqui em página inicial, vamos colar tudo isso aqui, beleza. Então vamos ajustar todos os nossos CPFs. Então se nós analisarmos aqui, nós vamos encontrar algumas duplicidades, olha só. O CPF 351740, ele só tem um registro aqui, e no meu ERP tem dois, que eram duas cobranças. Então nós precisamos fazer algo para fazer essa conciliação bancária, que é uma tabela dinâmica para reunir os valores. Há duas formas de fazer isso. A tradicional, você faz duas tabelas dinâmicas e compara os valores entre elas. Vou dar uma dica para que você já possa ser mais eficiente nesse processo. Eu vou inserir uma coluna em branco antes aqui e uma coluna em branco aqui também. Esse é o nosso arquivo de retorno, certo? Então, eu vou colocar aqui que isso é um retorno e vou copiar essa palavra retorno lá para baixo. Vou escrever aqui tipo. Aqui no meu arquivo do ERP, lembre-se, nós estamos fazendo o método manual, tá? Então essa é uma das formas de fazer esse processo. Eu vou colocar aqui que é o arquivo do ERP, vou colocar para baixo e vou dizer aqui que é um tipo. Se eu analisar lá no final, puxar no totalizador, eu tenho R$ 314.160 contra, vamos olhar aqui, 314.911. Então tem uma diferença natural entre esses dois valores, é o que a gente quer apurar. Para facilitar, então, o que eu fiz? Eu identifiquei os tipos dos meus registros para que na hora da minha importação a tabela dinâmica fique mais fácil de ser montada. Nós vamos unificar esse processo. Então eu vou pegar todos os meus arquivos de retorno, vou copiar e vou colar aqui numa coluna nova. Lembre-se, esse método é um método didático para você ver como fazer esse processo. Existem outras formas de fazer isso, existem dezenas de formas de fazer isso e o objetivo é desse curso. Mostrar para vocês que existem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Legal, então eu já tenho aqui os nossos tipos, eu vou até colocar uma cor diferente de coluna, e agora nós vamos copiar todos os dados do nosso arquivo ERP, inclusive o título que eu coloquei, lá no final, emendando os nossos dados. O importante é que eles tenham a mesma estrutura. Veja só, tipo, nós temos o CPF e nós temos o valor. Agora, usando uma única tabela dinâmica, eu consigo fazer o processo. Usando o método tradicional com esses documentos aqui, eu precisaria fazer duas tabelas dinâmicas para agrupar os valores para saber, no total, qual a diferença entre um e outro. Usando esse método, eu só preciso usar uma tabela dinâmica. Vamos formatar isso aqui como tabela, inserir, tabela, vou dar um OK.
E agora nós vamos criar uma tabela dinâmica a partir dela. O nome da nossa tabela, se nós analisarmos aqui, ó, tabela 1. Então eu venho aqui, inserir, tabela dinâmica, a minha fonte vai ser a tabela 1. Vamos dar um OK. E aí eu já posso montar a minha conciliação. Como eu quero saber a diferença por cliente, eu vou pegar o CPF dele e vou arrastar para a área de linha. Ele já vai criar então uma lista sem repetições dos CPFs. Agora eu vou pegar o valor, vou arrastar para o campo de valor e esse valor está sendo somado. Tudo bem, não me interessa a somatória dos dois valores. Eu vou eliminar e vou criar outra comparação diferente. Nós vamos pegar o tipo e arrastar os tipos para a coluna. Se você perceber, então, ele está separando as duas informações agora em RP e retorno. Deixa eu até centralizar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Os valores do RP vão aparecer nessa coluna e os valores de retorno nessa. De novo, vou arrastar o valor para a área de valores e nós vamos ter aqui os dois valores, olha só. Só que não me interessa o total geral. Eu não quero somar o arquivo de RP, eu quero retorno. Eu quero a diferença entre os dois. O que eu vou fazer? Vou aqui no design, né? Vou na análise, eu vou nas minhas opções da tabela dinâmica, nós vamos nos totais desativar total para filtro e coluna. Mas Alessandro, e a diferença? A diferença vai ser dada pela minha própria tabela dinâmica. Temos duas formas de fazer isso. Ao invés de usar o método tradicional, veja só, N5 menos O5, nós vamos ter aqui o cálculo da diferença, que é zero. Se eu copiar isso aqui lá para baixo, nós vamos ter um totalizador no final que vai me dizer que a diferença é de R$ 750,46. Se nós pegarmos aqui os nossos valores e eu somar este do nosso RP e o nosso arquivo, do nosso RP e do retorno, se eu pegar este aqui menos a diferença do outro valor, nós vamos ter os mesmos R$ 750. Percebeu a diferença? Então, como eu posso fazer de uma forma não tradicional, não usando essas fórmulas, usando a própria tabela dinâmica? Eu posso vir até aqui, deixa eu remover o CPF primeiro para mostrar um outro detalhe. Eu tenho a somatória dos dois valores. Eu gostaria de saber a diferença entre eles. Eu vou clicar então aqui nos campos. Nós vamos inserir um campo, um item calculado dentro da minha tabela dinâmica. Então nós vamos clicar aqui um item. Por que item, Alessandro? Porque eu não vou fazer conta com o tipo. Eu vou criar uma conta em cima de uma divisão ou de um item do tipo. Então por isso que eu vou colocar aqui que a nossa fórmula vai se chamar diferenças. E essa fórmula vai ser o meu arquivo de retorno menos o meu arquivo de RP. Quando der um OK, você vai ver que a diferença vai ser de R$ 750. Eu coloquei o meu arquivo de retorno menos o RP, porque retorno é o que eu efetivamente recebi. É ele que tem que ser de base, servir de base para essa minha comparação. E agora, olhem que bacana. Se eu já tenho o total da diferença, aonde estão essas diferenças? Agora eu vou arrastar o meu campo CPF para a área de linha. Só que como esse processamento vai demorar um pouquinho, porque ele vai ter que fazer cálculo item a item das minhas 16 mil linhas, ou das minhas 12 mil linhas agrupadas, então deve demorar um pouquinho. Eu vou deixar esse vídeo gravando aqui para você. Observe. CPF, área de linha. Começou a montagem da minha tabela dinâmica. Prontinho. Apesar de ter demorado um pouco, deve ter dado aí uns 2 minutinhos de processamento, as nossas diferenças já foram apuradas. Se eu pedir aqui então para a minha tabela dinâmica, nas opções, e pedir para que o total de linha seja exibido, vou dar um OK. Se nós formos lá para o final, acho que ele vai processar de novo, vamos aguardar. Voltando lá então lá no final, se você observar, as diferenças da minha coluna deu R$ 750,46. Deixe-me ver se eu consigo colocar aqui em ordem. Vamos ocultar, deixe-me ver aqui, rótulo de colunas, filtro de valores. Vamos classificar aqui mais opções de classificação. Eu vou pedir para que ele me classifique em ordem decrescente pela soma de valor. Quando der um OK, ele vai colocar aqui os dados classificados da maior diferença para a menor, e aí eu posso ignorar os zeros da minha comparação. Como você percebeu, tentei fazer aqui algumas classificações dos dados para mostrar as diferenças em valores em ordem decrescente ou filtrar os valores. Como isso demorou um pouquinho, apenas para que nós não tenhamos que esperar toda vez que tiver que fazer uma alteração, eu posso vir até aqui, copiar
Entrar aqui numa linha qualquer ou numa nova planilha, até melhor, para a gente não alterar a tabela dinâmica. Vamos colar como valores. Isso é uma outra forma que a gente pode fazer. Tem várias, tá? Então vamos utilizar aí aquela que é mais prática para a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um dados, classificar, vou pedir para que ele classifique as minhas diferenças da maior para a menor. Como eu já tenho então aqui as diferenças apuradas, a partir da linha que começa a dar zero, significa que não tem diferença nenhuma, eu posso eliminar todos os campos e ficando apenas com as nossas linhas efetivamente com as diferenças. Eu poderia então agora classificar, colocar aqui a formatação que eu preciso para dinheiro e assim sucessivamente, para fazer os tratamentos ou as análises que eu preciso dos meus dados. Como esse processo você percebeu que é manual e trabalhoso, nós temos técnicas que podem ser utilizadas dentro da programação VBA para fazer essa comparação de forma mais rápida. E aí, a partir da próxima aula, nós vamos justamente fazer isso. Eu vou mostrar quais são essas técnicas e como você pode complementar. Então, prepare-se, porque esse curso realmente está recheado de coisas e técnicas diferentes dentro do VBA para poder fazer a análise de dados. Até nossa próxima aula.